Olá, seja bem-vindo ao Lead da Memória, um programa produzido pelo Newslink TV. O Lead da Memória busca um resgate do conhecimento e das vivências jornalísticas cearense. Por meio das histórias de vida dos jornalistas convidados, é feito um comparativo entre as realidades vivenciadas e a fase atual da profissão e dos veículos de comunicação. Muito prazer, eu sou Aldernis Mendes, aluno do 8º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Neste episódio, convidamos o jornalista Tom Barros. Ele é radialista, apresentador de televisão e narrador esportivo. Atualmente, Tom apresenta o programa Bate-Bola na TV Diário e é colunista do jornal Diário do Nordeste. Confira agora a entrevista feita por Orlando Viana com Tom Barros. Tom, seja bem-vindo ao Lead da Memória. É um prazer imenso contar com a sua presença. Prazer é nosso, um abraço para vocês e para tocar num assunto que eu adoro, que é exatamente preservar a memória das coisas que às vezes passam. Se ninguém cuidar para preservar, desaparece com o tempo. Então vamos cuidar de preservar aqui. Sim. Tom, você pode falar um pouco sobre como foi o início da sua carreira no rádio? A minha carreira no rádio, eu comecei um concurso que houve na Rádio Irapuru. Em 1965, havia uma tarde esportiva em Irapuru, um programa apresentado pelo Gilvan Dias, e começou a fazer uma seleção para locutor esportivo. E eu tinha vontade de ser locutor esportivo. Então fui lá, me inscrevi para o concurso e fiz. Foi um domingo à tarde, eu passei no concurso em primeiro lugar. Aí então ganhei os prêmios da época, uma lata de cera, cruzeiro, as coisas que tinham lá, pronto. Quando foi no domingo seguinte, eu fui novamente. Aí fiz de novo a mesma coisa, mas aí a própria produção, né, entendeu? Eu, novamente, a votação veio a meu favor. A produção disse, não, então você vai levar os prêmios desse domingo, mas você vai aguardar, porque o diretor da empresa chamado Afrânio Peixoto, que por sinal foi um grande comentarista de futebol, notável comentarista de futebol na década de 50. Afrânio Peixoto, um dos grandes nomes da imprensa do estado do Ceará. Aí ele era diretor da empresa e disse que ia me chamar na primeira vaga que acontecesse. Aconteceu em setembro de 65, eu fui chamado, um pouco antes. Minha carteira foi assinada por ele próprio, Afrânio Peixoto, foi em setembro, não recordo bem o dia, se foi 1º de setembro de 65. Então, de lá para cá, eu estou nessa jornada ininterrupta, daqui a pouco 60 anos de profissão, né? E então foi por aí que eu comecei. Fiquei na Rádio Irapuru durante um bom tempo, uns 2 anos, 65 até 67, quando eu saí para a Rádio Dragão do Mar, depois voltei para a própria Irapuru, e aí fui trabalhando na área de esporte, as coisas que eu gostava, e fui ficando até hoje. Tom, diante da sua vasta experiência já no jornalismo e no rádio, como você vê hoje o rádio no Brasil e especificamente no estado do Ceará? Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Primeiramente, o próprio linguajar se soltou. Quando eu entrei em 65, nós tínhamos 3 tipos de locutores da época. O locutor comercial, que era a primeira parte, foi que eu entrei. O que é o locutor comercial da época? O locutor comercial, ele fazia apenas ler os comerciais e dar a hora. Por exemplo, dizer assim, em Fortaleza, 14 horas. Aí lia o texto que estava ali colocado, texto comercial. Quando voltava, entrava uma música, você anunciava uma música, pronto. Ele não tinha, por exemplo, nada de improviso, era tudo bem assim trabalhado. Você passaria depois, com um pouco mais de experiência, é o seguinte, na época não tinha nada desse aparato que se tem hoje aqui. Quando eu cheguei na Rádio Irapuru para trabalhar, eu não sabia fazer absolutamente nada, porque não havia curso de comunicação e não tinha, você tinha que aprender com as pessoas da época. Um ia ensinando o outro, não é? Negócio de ter estúdio como vocês têm aqui, você está gravando comigo, com todo um estúdio moderno.
aqui da Unifor. Naquela época não tinha nem curso de comunicação, não existia nem jornalista profissional, porque o curso não era regular, a profissão não era regulamentada, por isso você tira. Então eu fui o quê? Eu fui ser locutor comercial. Depois, com o tempo você vai adquirindo assim alguma desenvoltura um pouco melhor, aí você passa a ser o disc jockey. O disc jockey, ao contrário do locutor comercial, ele já se soltava mais, ele tinha a improvisação, falava com o ouvinte, aquela história toda, não é? Então já era uma segunda parte que eu queria. Tem o locutor noticiarista da época, era mais exigência, porque uma das coisas da época também, muito mais exigente do que no rádio de hoje, era a questão da voz. O locutor, ele tinha que ter uma voz dentro de um padrão que a empresa considerasse ideal para aquele exercício. Então, eu fui passar a locutor noticiarista, né, da época. Ler os noticiários da emissora. Então, foram etapas. A outra etapa, que era a que eu queria, narração de futebol. A narração de futebol veio depois porque eu fui aprendendo também, claro, como eu estou acabando de te dizer, como as pessoas estavam lá. E nessa parte o Júlio Salles me ensinou muito, eu sou muito grato a ele, porque ele me levava para o estádio. E lá não tinha esses gravadores hoje, qualquer telefone você grava, os gravadores eram grandes, pesados. Levava para poder me ensinar a técnica de narrar futebol. E assim foi todo um quadro de diferente. Hoje, quando o rádio está muito aberto, hoje não tem nem negócio mais de concurso para ser locutor. Você também não exige mais aquelas vozes padronizadas que a década de 70 tinha, até a década de 60 também. E então o rádio, a diferença que eu vejo é exatamente essa. O rádio, palavrão em rádio, nem pensar. Quando eu disse a você, era uma coisa mais costurada, mais controlada. Hoje não, está mais solto, né? O tempo também é outro completamente diferente. Todos os conceitos até de vida foram mudando. Houve aqui uma liberalidade maior. E assim a diferença era grande, porque o rádio era muito fechado na época que eu entrei, extremamente fechado. Ai daquele que dissesse um palavrão, estava na rua. Né? Hoje escuta palavrão, as próprias músicas também. Então, cada tempo no seu tempo. Quando eu entrei, o rádio era muito fechado mesmo. Era muito fechado. Não era direto, o rádio fechava. Inclusive, eu entrei no meu emprego na Irapuru assim, o rádio fechava 1h da madrugada, alguns 12 horas da noite, 0 hora. Abria 5 horas da manhã. Hoje não, o rádio é direto. Naquele tempo, eu encerrava a Rádio Irapuru, eu encerrava a programação da Irapuru. 1965, eu encerrava. E abria a programação da Irapuru também. 5 horas da manhã começava. Então, essa diferença que eu senti bem profunda mesmo. Você acha que essas modernidades do rádio, elas são positivas ou você vê com de certo modo, positivas, como tudo, né? Positivas, de um lado, porque saiu daquele rigor da época, muito fechado também, para uma possibilidade de improvisação, ser mais leve também, até pelas próprias características. Então, tem esse lado. O problema foi o exagero. Tudo quando vem com exagero, então você torna uma coisa mais liberal. Mas aí tem uns que exageram demais. Então, se você tiver um meio termo entre aquilo que era o rádio mais fechado de então e o de hoje, eu acho que se torna o rádio ideal. Nem tão aberto, tão escancarado, porque hoje as coisas estão aí, às vezes se extrapola até o padrão que se deveria ter e agride o próprio ouvinte, não é? Ele até seleciona. E também não aquele rigor daquela época, porque o sujeito entrava assim como se fosse, era pesado demais. Mas na época era o que predominava, né? Era o que predominava. Para você ter uma ideia, por exemplo, na Semana Santa. Na Semana Santa, as emissoras de rádio, na semana inteira, 7 dias, tinham uma programação musical bem leve, bem suave. Na Quinta-feira Santa, somente música clássica, dos grandes compositores clássicos. Não se rodava nada. O locutor dava hora e entrava música. Quinta-feira Santa. Sexta-feira da Paixão, a emissora saía do ar. Nenhuma emissora funcionava. Saía tudo do ar. Então, entrava no ar por volta de 1h da tarde para colocar no ar, pelo menos na rádio onde eu trabalhava, A Vida, Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, um trabalho extraordinariamente belo do Ghiaroni, Giuseppe Ghiaroni, se não me falha a memória, o primeiro nome é esse. Era um cara que fez o radioteatro mais bonito da época, com Roberto Faisal, com grandes nomes. Está aí, hoje, quem quiser pode pegar no YouTube, tem essa radiofonização
dele, né? E era o que se passava no dia Sexta-feira da Paixão. O rádio parava, terminava de exibir esse espetáculo, que durava, eu acho que 1 hora, 2 horas, fechava a emissora de novo. Então você vê o rigor. Hoje, Sexta-feira da Paixão, quinta-feira, nem Semana Santa, eu acho que a turma tem mais. Entendeu? É direto. Então existia uma diferença grande dentro desse aspecto. Então você também trabalhou na TV e também no jornal impresso, né? Quais os desafios que você encontrou em cada um desses meios quando compara com o rádio? Eu, quando ingressei no rádio, mais ou menos esse que eu te falei, né? Aí você pega o quê? Você pega, quando foi 1969, acredito, não sei se minha memória está tocando bem no ponto, 1969, houve a regulamentação da profissão de jornalista, na época. Quem tinha 6 anos, 5, 6 anos, foi chamado até a DRT para regularizar a situação já como jornalista, que era o meu caso. Por quê? Porque a turma primeira que ia sair da faculdade ia sair 4 anos depois, pegava quem já tinha 9, 10 anos de experiência e de bagagem na prática, que seria então o meu caso como foi. Então essa foi a experiência que eu tive. A primeira experiência foi antes da regulamentação. Depois foi criado o curso de comunicação, então o direcionamento já passou a ser formal de uma maneira bem diferente, né? Preparando os alunos para o jornal, não para o rádio nem para a televisão. Aí, meu caso, eu saio do rádio e vou para a televisão, contratado que eu fui pela TV Ceará, Canal 2, que era da Rede Tupi. Eu acho que eu passei uns 8, 10 anos, nem recordo mais, ou 12. Passei muito tempo lá. Aí foi um aprendizado também diferente, porque eu cheguei do rádio, não tinha curso de comunicação na época, como eu disse, então eu ia aprender televisão com o pessoal que fazia televisão. Era um passando para o outro. Então, por exemplo, eu quando fui chamado a fazer o primeiro noticiário de televisão, eu já tinha visto o Cândido Colares fazer, o Nasser Lima Verde fazer, os nomes da época, eu ficava ali no estúdio vendo. Quando ele saía, eu treinava um pouco, para quando eu fosse chamado, como foi o caso, eu fui apresentar o programa. Então eu já ia sabendo mais ou menos o que eles faziam. Era assim que funcionava, né? A redação, como não tinha nada do que tem hoje, que vocês têm computador para calcular o tempo da matéria, aquele negócio todo, era feito mesmo assim no cálculo com... Era máquina de escrever, não tinha computador na época também. Era máquina de escrever, na época eu entrei, era máquina de escrever comum, Facite, Olivetti, aquelas máquinas, Hamilton, e não tinha nem máquina elétrica. Depois chegou a máquina elétrica, por aí você tira como o negócio era, né? Então você redigia, botava 2 linhas de 60 toques. Você calculava o tempo por aí para fazer a chamada da matéria e tal. E com relação aos filmes, às reportagens, como não tinha nada também de vídeo como se tem hoje, eram filmes mesmo, que você tinha de 100 pés para uma reportagem menor, 200 pés para uma reportagem maior. Você selecionava. Então, quando você chegava da rua, você tinha, o departamento de cinema ia revelar aquele filme, né? A edição do filme, por mais incrível que pareça, era feita com essa gilete mesmo de se tirar a barba, que ainda hoje tem aí, para colar o filme, emendar tudo direitinho na maquinazinha que tinha. O filme não tem aqueles buraquinhos, né? Que a gente vai colocando, a fita. Então era feito assim, você cortava e colava. Secava o filme todinho, tal, preparava e montava no ar, era filme preto e branco. Depois chegaram os fios coloridos. E tudo isso você foi aprendendo, fui aprendendo com o tempo mesmo, né? Aprendendo a redigir a matéria para televisão. E nisso, nessa parte, todo o pessoal que estava ali trabalhando vai passando da mesma forma. Eu também ensinei a muita gente, pessoal que ia chegando, eu ia ensinando na medida do possível, porque o pessoal saía do curso de comunicação nos primeiros anos, mais voltado com a formação para jornal impresso, mas não tinha nada como hoje tem. Televisão, eles não tinham estúdio de televisão na faculdade, eles não tinham de rádio, era mais para jornal, né? Para jornal impresso, para revista. E tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo, sabe? Então, a apresentação de televisão, você tinha a questão da cabeça, né? Porque você tinha um papel aqui, você decorava a primeira chamada, o lead estava aqui, você já decorava, procurava decorar
Mentalmente você pegava a câmera de televisão, aí você chamava, né? O presidente da República, papapá, pronto. Aí quando você terminava aqui, você sabia que entrava a matéria lá e você ia pescando aqui embaixo. Você já lia muito texto para ter mais ou menos uma ideia, para ir fazendo. Não tinha TP, o TP foi coisa que veio depois. Então era assim que a gente ia fazendo na televisão. Uma adaptação que não foi tão difícil também, não. Devagar você já está dentro do meio, sabe? Aí as coisas vão acontecendo. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Jornalismo é fato. Fato é jornalismo de verdade. Jornalismo é televisão, é internet, é aplicativo, é rádio. Jornalismo é podcast. Jornalismo também ensina empreendedorismo. Venha estudar jornalismo na Unifor. A melhor, sempre. Retornamos com o Lead da Memória. Neste episódio, contamos com a presença do jornalista Tom Barros. Neste segundo bloco, vamos conversar um pouco sobre a vida pessoal de Tom Barros. Tom, é verdade que você mora na mesma casa onde você passou a sua infância? Eu nasci na casa onde eu moro. Dificilmente uma pessoa nasce e fica na mesma casa, né? Mas eu nasci na Gentilândia e estou na Gentilândia até hoje. Minha mãe morreu, meu pai também. A casa ficou para mim e para minha irmã. Eu comprei a parte da minha irmã mora aqui na Aldeota, eu preferi ficar lá, na Gentilândia. Eu gosto do bairro, então eu moro lá até hoje. E não pretendo sair não, sabe? Já estou com 76, já vou completar 77, então para que sair, né? Deixa lá na Gentilândia, tá um bairro que já tem alguns probleminhas, na parte de som, problemas que todo bairro tem, lá está um pouco mais acentuado, mas eu gosto de lá. Em algumas publicações, você é descrito como um homem religioso. Qual a sua relação com o divino? E como isso influencia na sua vida pessoal, na sua vida profissional? A minha formação cristã, a minha mãe que me orientou, me levou muito cedo para a igreja. Muito cedo. Eu era menino dentro da igreja, né? Eu fui coroinha da Igreja Nossa Senhora dos Remédios durante uns 17 anos da minha vida. Gostava de toda aquela formação cristã. Procurei até depois ler outras religiões também, principalmente quando fui para o rádio, que aí existia muitas vezes a possibilidade de um debate sobre qual é a religião X, a religião Y. Eu gostava, então eu conheço um pouco, não sou aquele que decora. Não, eu procurei ver essa parte com muito zelo, com muito carinho. E a Igreja Católica, eu me engajei jovem. A igreja tem seus problemas, como qualquer religião tem, é formada pelos homens, nós somos imperfeitos. Quem procurar a igreja perfeita não vai encontrar, porque perfeito só Deus. Aqui os homens erram, os homens procuram se corrigir, há padres bons, há padres que realmente têm uns desregramentos, mas faz parte da vida humana. Então eu gosto da igreja, entendo todos os defeitos. Tenho uma fé muito grande, tenho uma fé profunda, acredito na outra vida, acredito que a gente aqui deva realmente estar de passagem, né, para cultivar o amor ao próximo, como pregou o mestre, eu acho isso fundamental. Então é o meu berço, sabe? É o meu berço. Agora, não quero dizer que religioso como eu sou e tenho essa parte, eu não tenha cometido
algumas atitudes completamente diferentes do que prega a igreja. Por exemplo, a igreja prega um casamento só, não é? A igreja católica, que eu frequento. Aí eu pergunto, eu já casei umas 4 vezes, tá entendendo? Bate uma coisa com a outra, não bate, não é? Tal. Mas são coisas que acontecem, Nem por isso eu deixei de frequentar a igreja, nem por isso. A igreja católica, por exemplo, ela faz restrição, se você é casado a segunda vez, você não participar da comunhão. Eu não participo, sabe? Eu concordo muitas vezes com decisões da igreja católica, acho certos rigores, mas estou lá. Não concordo às vezes com o que o Papa diz. Tive a oportunidade de conversar 20 minutos com o Papa João Paulo II aqui em Fortaleza, na casa de Dom Luiz Lochade, fui fazer uma gravação lá com ele, perfeito? Um Papa que eu admiro muito. Mas nem tudo que o Papa diz, eu tenho assim, eu sou um pouco contestador às vezes, mas acho que a religião católica ela tem um valor estimado muito grande mesmo, muito importante para a humanidade. Imagine só se não fosse a pregação cristã de paz, de amor, de solidariedade, de generosidade, como era que estaria o mundo? Porque com essa pregação que se faz, o mundo está aí cheio de violência e de desgraça, imagina sem isso. Mas eu gosto muito da igreja católica. Tom, você se considera um pai coruja? Sou chato demais. Coruja é chato demais, sabe? Chato demais. Acho que meus filhos dizem assim, papai, chega, porque eu estou ali todo o tempo. Eu sou assim. Né? Eu sou tipo aquele pai que quer os filhos ali debaixo da asa mesmo. Né? Eu gosto de ser assim. Então, eu sempre fui muito perto. Às vezes até eu acho que é errado, sabe? A gente às vezes tem que deixar mais. E eu não, eu sou um pai muito apegado, extremamente apegado com meus filhos, muito. Eu tenho 7 filhos, né? 7 filhos. É gente que não acaba mais, né? E para mim é a minha felicidade, sabe? Minha felicidade. Rapaz, quando eu consigo reunir os 7 filhos, reuni agora, no Natal ou foi no Ano Novo? Não, foi no Natal. Conseguir aquilo para mim é uma bênção de Deus, sabe? Uma bênção quando eu consigo reunir tudinho. Porque às vezes está fora, está viajando, mas quando eu consigo reunir, aí é a minha felicidade. Pai coruja total. E chato. E você tenta passar um pouco dessa experiência, sua religiosidade, espiritualidade? Isso daí eu faço questão de passar, eu faço questão de bater na mesma tecla, daqueles valores. É o seguinte, a religião, o Sermão da Montanha, que eu acho o mais belo discurso feito por Jesus Cristo na passagem pela terra, eu acho que ali está a base total da doutrina católica, da doutrina cristã. Né? E ali, realmente, você tem tudo. Você pegando o Sermão da Montanha, ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, você encontra lá o Sermão da Montanha. Tem coisas extraordinárias. E tem coisas assim que às vezes fico pensando, meu Deus, como pode? Por exemplo, amar os inimigos. Meu amigo, isso é muito sério, né? Amar os inimigos. Uma pessoa que tira, por exemplo, a vida de um filho, qual é o pai que vai amar? Então você precisa estudar e ver que tipo de amor é esse, né? É muito forte. Na questão do adultério também é muito forte lá a lição. E o homem, para cumprir aquilo, não é fácil, não. Mas é uma doutrina. E eu fico passando, eu digo, eu mesmo não cumpri, não consegui cumprir, eu cumpro em determinadas partes. Da caridade, da generosidade, do amor, do respeito, sabe? Toda essa parte. Agora, nessa parte de amar os inimigos, rapaz, não é fácil. Aí eu vou mentir aqui e vou dizer, rapaz, eu tenho amor pelos meus inimigos. Se bem que eu não tenho inimigo. Tive algumas adversidades com algumas pessoas que me deram contrariedade e tal. Mas eu digo a você com toda sinceridade, com o passar do tempo, aprendi a perdoar todo mundo. Todo mundo, rapaz, todo mundo, sabe? Tenho um coração suave, leve, não tenho mágoa de ninguém, ressentimento de ninguém, nem coisa nenhuma. Mas essa parte, quando eu vou lá, no Sermão da Montanha, realmente, eu fico pensando, né? Amar os inimigos. É um negócio, só Jesus mesmo, né? Que perdoou ali na hora, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz, até ele perdoou na hora que estava na cruz. Rapaz, Jesus Cristo é fantástico. Se você parar aqui para falar, você vai ver com passagens impressionantes, né?
e sentimento de amor. Todo mundo é um mundo. Estamos em constante evolução para acompanhar as mudanças dessa nova era. Nos juntamos com parceiros, com colaboradores, analisamos a nossa trajetória e ajustamos o nosso rumo. Um movimento que aprimora parcerias, redesenha relações e que agora foca na integração de soluções para dar forma ao nosso propósito: aprender, empreender, inovar para prosperar. E se mudamos por dentro, era fundamental mudar por fora, na forma como nos apresentamos, falamos e somos percebidos. Isso quer dizer que repensamos as nossas linguagens, verbal e visual, para refletir melhor o que nós somos, abertos e empáticos, atuais e muito otimistas. Nossa nova marca está mais leve, com formas arredondadas, mais equilibrada e convidativa. A partir do círculo em movimento, redesenhamos o nosso símbolo. Os arcos que viajam através do tempo e movem-se em todas as direções do conhecimento simbolizam o ensino, a pesquisa e a extensão, a ciência, a arte e a inovação, tripés que alicerçam a nossa história. As setas representam o futuro e o presente, a razão que nos move a continuar a ensinar e a aprender. Nossas cores inspiram e reforçam uma personalidade acolhedora e visionária. Nossa tipografia é moderna e estruturada, próxima, que abraça os objetivos da nossa nova marca. Criamos um sistema flexível, adaptável, vibrante e cheio de possibilidades. Possibilidades de estarmos ainda mais próximos e motivados para seguir em frente, ensinando e aprendendo. Retornamos a conversar com o jornalista Tom Barros, nosso convidado do Lead da Memória. Tom, agora vamos falar um pouco sobre algumas das suas paixões. A primeira que nos vem à cabeça é o futebol. Você já participou da cobertura de pelo menos 4 Copas do Mundo. Você tem alguma memória especial dessas coberturas de Copa, algum momento que te marcou? A coisa da Copa do Mundo é o seguinte, né? Interessante, antes de a Copa do Mundo de 90 na Itália, nós fomos em 89 fazer a preparação da Copa do Mundo. E era uma transmissão de um jogo amistoso. Era a primeira vez que a emissora do estado do Ceará tinha transmitido da Europa. Eu fui, era o coordenador, o Sérgio Pinheiro era o comentarista e o Carlos Silva era o repórter. Foi uma partida amistosa Brasil e Itália na cidade de Bolonha, na Itália, e a Copa do Mundo seria em 90. Foi em outubro de 89, portanto. E a minha emoção assim, rapaz, foi quando eu cheguei, interessante, muito forte. Quando eu cheguei no estádio Renato da Lara, lá em Bolonha, que eu olhei para o alto onde ficavam as cabines de rádio, lá eu vi o nome Rádio Verdes Mares, e aquilo marcou muito, sabe? Porque para muita gente aquilo pode nem representar muita coisa não, mas para mim, eu, por exemplo, que tinha chegado na Rádio Verdes Mares, com toda essa interação, que eu me apeguei à empresa e tudo, de repente ver aquele negócio ali, Deutsche Welle da Alemanha aqui do lado, aí tinha a Rádio Tupi de São Paulo, acolá a Rádio Globo, acolá a BBC de Londres, tinha a RAI, a própria emissora lá da Itália, tudo, e a Verdes Mares ali no mesmo nível, no mesmo patamar, que para mim foi uma marca muito grande. Eu guardei na memória até hoje aquela imagem, quando eu olhei para assim, eu acho que eu ainda tenho uma foto lá em casa, procurei um dia desse, não achei, desleixo meu imperdoável, mas eu acho.
tinha lá o nome Rádio Verdes Mares. Eu fiquei muito satisfeito. Foi o começo de uma etapa internacional da minha vida profissional na Verdinha. Aí, a Copa do Mundo, a primeira foi lá em Itália em 90, né? Não foi legal porque o Brasil até perdeu e a gente voltou mais cedo, tem que voltar, quando termina a Copa não tinha mais sentido ficar lá. Copa dos Estados Unidos, aí não, aí porque foi uma Copa onde o Brasil foi campeão. Então foi uma Copa muito emocionante, uma equipe da Rádio Verdes Mares que nós fizemos lá. Eu, o Sérgio Pinheiro, o Carlos Freire, que lamentavelmente esses dois já faleceram. Tinha o César Riso, que era da Tamoio, que era uma empresa nossa também, do Sistema Verdes Mares. Tinha o Djalma Chaves, o Djalma, eu acho que trabalhava em São Paulo, que ele trabalhava. Enfim, foi a nossa equipe lá para os Estados Unidos. E foi emocionante a transmissão da Copa do Mundo, que o Brasil ganhou. O Brasil ganhou a oportunidade de estar em contato com os jogadores, dele um trabalho de Copa do Mundo bem mais facilitado, porque depois as coisas se complicaram muito. Aí então foi experiência desagradável, foi aquela da Copa do Mundo da França, com aquele acontecimento que marcou a situação do Ronaldinho, que nós perdemos um jogo com a goleada daquela, vendo os franceses brincarem, fizeram até um corredor, que era francês, mas era na verdade um corredor polonês, que a gente chama aqui, que os brasileiros passaram depois de terminar o jogo, porque os Zagallo diziam, vocês vão ter que me engolir, e eles foram para brincadeira, eles não eram agressivos não, brincando, mas fizeram. E então ele sabia que o cronista esportivo ia demorar porque ia comentar o jogo, saía mais tarde. Quando a crônica esportiva brasileira saiu, eles estavam lá no corredorzinho, tudo, né, dando aquelas piadas, aquelas todas. Foi um momento não muito agradável, sabe? Muito agradável, da Copa do Mundo lá na França. Depois não, depois a outra Copa que eu fui foi a Copa do Mundo da Alemanha. Essa Copa do Mundo, o que me marcou muito foi a perfeição do trabalho na Alemanha. Para mim, a mais perfeita Copa do Mundo que eu já cobri, pela precisão, pelos detalhes, eu fiquei impressionado. Então, teve a Copa da Itália, uma organização, Estados Unidos, a França e a Alemanha. Para mim, a Copa mais organizada, que eu fiquei impressionado, foi com a precisão da Alemanha. Tudo, um minuto era um minuto mesmo, não é negócio de segundo, não. Ele marcou ali, começo de jogo, o ônibus que você vai pegar, o ônibus que vai para o hotel, eu fiquei impressionado. Falei, olha que eu fiz 4 Copas do Mundo. A França bem organizada também, mas nada igual que eu vi na Alemanha. Dessas aí só pulou a do Japão, né? De 2002. A do Japão eu não fui. A do Japão eu não fui. Os meus trigêmeos tinham nascido, né? Maria Clara, que teve agora há pouco aqui, o Pedro e o Gabriel, eles eram pequenininhos e eu não tinha condição de ir para aquela Copa do Mundo. Eles nasceram em 2002. E foi exatamente no ano da Copa. No ano da Copa. Então não tinha condição. E aí, a Copa do Mundo do Japão, que rapaz interessante, uma coisa. Você acredita que eu nunca tive vontade de ir para o Japão? Nada com Copa, sem Copa. Se me deram uma viagem, eu não estou. Agora, se você quer uma viagem para a Áustria, aí eu já estou dentro. Então, outra paixão sua é a aviação, né? Quando foi que começou e como é que você se descobriu dentro da aviação? Aliás, foi a primeira paixão da minha vida, primeiro do que o rádio. Bem primeiro do que o rádio. A minha mãe me levou para uma exposição da Semana da Asa, na Praça do Ferreira, tinha um avião T-6. E eu nunca tinha visto, eu vi avião passando. Eu era criança, eu devia ter uns 6 anos de idade. Diz a minha mãe que eu fiquei gelado quando me pegaram para botar dentro deste avião. E eu tenho raiva porque não bateram uma foto naquele tempo, não tinha as facilidades de hoje, não tinha celular, né? Não, estava cheio de foto aí. E eu fiquei. Depois que eu entrei nesse avião, eu cheguei em casa, todo avião que passava era uma coisa. Eu fui crescendo com aquele amor pela aviação. Aí eu tinha uma prima chamada Raimundinha, que por sinal foi criada na minha casa, uma irmã de criação, posso dizer assim. A prima legítima minha, ela foi à rua, comprou um binóculo para mim. Aí todo avião que passava, eu corria para ver esses aviões, uma loucura por avião. Uma loucura. E aí eu pensei em ser piloto da Força Aérea Brasileira. Mas eu era uma pessoa que tinha um problema sério de saúde, porque eu era asmático e naquele tempo não tinha a medicação que tem hoje. Os avanços da medicina de hoje, eu sofri muito. Não foi pouco não, muito. Eu fui internado diversas vezes. Tinha até uma prima minha, Maria José, que chorava muito porque pensava que eu não ia voltar às crises que eu tinha de asma. E para ser piloto da Força Aérea Brasileira, a saúde tem que ser 1000. Eu sabia que não passava, ainda fiz o concurso, fui brilhantemente reprovado. Eu sabia que eu não passava, eu tinha esse problema, mas a vontade era grande. Aí depois eu me desencantei, né? Depois que eu vi que não tinha condição mesmo.
Entretanto, quando eu fui ali com 50 anos de idade, eu digo, meu sonho eu não vou deixar de realizar. Eu voei na Esquadrilha da Fumaça, eu tinha voado no Esquadrão Pacal, fiz uma demonstração com a Esquadrilha da Fumaça como convidado que fui, e escrevi uma matéria no jornal com o Dari Josino, dono de um avião. Ele leu a matéria e ligou para mim, rapaz, eu estou impressionado, você voa na Esquadrilha da Fumaça, esse amor pela aviação, eu tenho um avião, vem voar comigo, eu fui. E que história de voar com ele, eu fui fazer um voo ali por cima de Aerolândia, aí ele olhou para mim, aí me entregou o comando do avião, só para eu experimentar ali e tal, né, só para sentir. Ele disse, rapaz, você tem vontade de pilotar avião? Ele disse, rapaz, eu tenho uma vontade louca mesmo. Pois então está aí o avião, pague o instrutor, bote o combustível. E eu digo, rapaz, se eu quebrar esse avião, tá pago, o avião tá pago, pode voar. Aí eu fui, me matriculei, peguei o instrutor, ele me deu instrução e tal. Meu amigo, aí depois de um período, estava eu voando sozinho, sem acreditar, uma das maiores emoções da minha vida. Foi quando no dia que esse instrutor olhou para mim, disse que ia descer do avião, que eu ia voar sozinho, eu nem acreditei. Quando terminou, fui direto para a Catedral Metropolitana de Fortaleza, rezar, assistir a missa, agradecer a Deus a realização de um sonho. E a partir daí, já tem 23 anos, o Valdones era da minha turma, nós estudamos juntos lá, no curso de aviação, no Aeroleve, saímos juntos, né? Com a diferença é que ele foi fazer o curso de piloto acrobático e eu fiquei como piloto padrão, como até hoje. Então, o amor pela aviação é muito grande, uma coisa assim, uma demonstração aérea. Para mim, o aviador que mais eu voei com os melhores aviadores do Brasil, que são os pilotos da Esquadrilha da Fumaça, né? Fantásticos, fantásticos. Tem um deles lá, Renato Barreto, um piloto assim extraordinário, fantástico. E o piloto que mais assim eu admiro, porque ele é diversificado, é o Valdones. O Valdones para mim é um fenômeno da aviação brasileira. Tudo que ele só faltou nascer como passarinho, com asinha, sabe? Então, meu amor pela aviação nasceu assim, veio primeiro do que o rádio. O rádio nasceu como? Não, o rádio nasceu porque eu moro perto do PV, vi a Copa de 58, eu assisti o papai lá no rádio, era tudo pelo rádio na época, Pedro Luiz e Edson Leite, os grandes narradores do Brasil, e eles lá, e eu acompanhando aquilo, achava bonito. Quando eu cheguei no estádio Presidente Vargas, que a minha casa é pertinho do PV, eu ia e ficava vendo Ivan Lima narrando futebol, né? Aquele pessoal todo ali, eu olhava para a cabine. Aí pronto, aí eu digo, rapaz, eu vou ser narrador de futebol. Aí um dia eu estava com uma latinha transmitindo futebol, eu preparava na pracinha da Gentilândia, eu narrava os rachas do pessoal. Eu cheguei no estádio e comecei a narrar futebol na latinha e tal. Aí foi um camarada olhou e disse, rapaz, você leva jeito, aquela coisa. Aí foi quando eu achei, com aquela brincadeira que eu fiz, que eu podia imitar lá na Rádio Irapuru, como eu disse aqui, na tarde esportiva do Gilmar, e fui exatamente fazer essa imitação lá. Aí foi aí que eu ganhei a primeira vez, ganhei a segunda e ganhei meu emprego. E permaneci até hoje, não é? E aí eu gostava de cantar. Inclusive, o meu primeiro contato com o microfone, por uma dessas coincidências, foi cantando e não narrando futebol, porque um vizinho meu chamado Gilbemar perguntou ao meu pai quem era que estava cantando, meu pai disse que era eu. Aí ele pediu para falar comigo, depois de muita insistência, ele conseguiu me levar lá para a Rádio Dragão do Mar, programa que era apresentado pelo Carvalho Nogueira, tinha um violonista chamado Milton Alves. Aí ele deu um tom lá e eu cantei, vamos cantar no ar. Eu cantei numa música chamada Favela. E aí pronto, eu fiz essa brincadeira com o rádio, com a música, com as coisas, né? Mas a primeira paixão, na verdade, por mais incrível que pareça, foi a aviação. Em uma entrevista que você deu em 2012, até você fala que as suas duas grandes paixões são a aviação e a música, né? É. Você também se aventurou nesse Como cantor musical? profissional, como cantor profissional, não. Eu nunca tentei a carreira de cantor profissional. O que eu sempre gostei de cantar foi de forma bem amadora, sem compromisso, sem nada. Mas eu gostava de cantar. Então, meu cantor preferido é o Orlando Silva, cantor das multidões. Para mim, o maior fenômeno musical que esse país já teve até hoje. Não conheço outro. E eu fui cantar, eu fui a um show. Não foi nem um show, foi a apresentação do Orlando Silva na Rádio Iracema. O programa era apresentado pelo Irapuã Lima. Eu cheguei lá. Aí fiquei assim, embevecido com Orlando Silva, 1961. Fantástico, fantástico, fora de sério. Quando ele terminou de cantar no auditório lá, ele saiu no corredor e eu saí aqui para pegar um autógrafo que eu queria.
Aí ele vinha andando com Irapuã com um senhor que eu não sei quem era, devia ser uma pessoa importante da época, porque ele estava dando muita atenção. E o certo é que o cara pediu para o Orlando cantar uma música. E o Orlando pegou o cara do violão, se não me falha a memória, era o Canhoto, um violonista bom aqui, mas não tenho certeza. Eu só sei que ele no corredor, como nós estamos aqui, sem microfone, sem nada, o Orlando cantou uma música lá que esse senhor tinha pedido. Cantou brincando aqui no violão. E eu fiquei olhando ali, horrorizado. Mas como é que pode? Eu estou aqui vendo o Orlando Silva cantar, sabe? Uma benção. Eu saí horrorizado. Meu Deus, que voz linda esse homem tem. Voz fantástica. Daí eu cheguei em casa. O papai Antônio, como é que foi o... Papai, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Esse homem não existe, a voz desse homem. Esse cantor. Aí o papai disse, Antônio, o Orlando Silva está em fim de carreira. Eu digo, papai, se aquela voz ali está em fim de carreira, a minha não tem nem começo. Porque não há como. Não há como. Era assim. E eu acho que ali eu desisti de cantar. Eu lá canto coisa nenhuma, você está entendendo? Orlando Silva é fantástico, papai, é fantástico. Dono de uma voz. E olha que eu peguei ele na fase, como meu pai disse, eu peguei o Orlando na fase, já que eles consideram a fase não boa de cristal que ele tinha na década de 30. Né? Já peguei em 61. Mas uma voz belíssima, um grave perfeito, uma interpretação perfeita. E aquilo eu vi que eu não cantava nada, você está entendendo? Cheguei à conclusão que eu não cantava. Eu canto, já gravei muitas músicas da brincadeira, não gravei profissionalmente, nunca gravei na casa de vovó Dedé, umas 16 músicas lá, cantando, brincando. Na televisão Ceará, programa do Augusto Boy, gravei diversas músicas, todas gravadas aí, mas nada profissionalmente, nada. Não me sinto assim, cantor profissional, nem com compromisso profissional. Eu canto quando eu chego, tem assim, aí um violão bom, um cara que acompanha, eu canto. Mas eu gosto muito de música. A música é uma coisa essencial à vida de todos nós, pelo menos penso eu. Então você é um homem de muitos sonhos, né? O rádio, o jornal, a aviação, o canto. Tem alguma coisa ainda que você deseja alcançar, algum sonho, alguma coisa que você quer realizar, que você ainda não realizou? Interessante, o que eu estou querendo realizar é uma coisa bem simples, sabe? Bem simples mesmo. Coisa besta, boba. Cada um tem sua besteira, tem a minha. Uma coisa interessante. Eu não tenho muito assim... A minha vida profissional, eu sou um homem que acorda às 3h20 todo dia. Eu não preciso de despertador. Eu acordo até um pouco antes, 3h15 eu já estou acordando, 3h20 eu já estou acordado. Quando o despertador toca, eu já estou acordado. Por quê? Porque eu vou trabalhar. E aquilo me faz um bem. Eu tenho, assim, uma alegria de trabalhar todo santo dia, sabe? Um amor muito grande pelo que eu faço, muito grande mesmo. Me sinto feliz, muito feliz, extremamente feliz, estando no batente até hoje, apresentando o Rádio Notícias Verdes Mares há mais de 30 anos, 35 anos, coisa assim. Aquilo me faz um bem à saúde e à alma muito grande. Mas, dentro de que eu penso, o que eu tenho vontade ainda de fazer, eu já não tenho tanta vontade de viajar, eu me sinto muito feliz no meu quartinho lá, acomodado, sabe? Eu me sinto assim. Agora, uma coisa ainda eu pretendo fazer. Eu estive na cidade de Werpen, na Áustria. Eu fui a todos os lugares onde foram feitas cenas do filme A Noviça Rebelde. Eu fui em todos eles, exceção de um. O local onde eles filmaram a música Dó, Ré, Mi, cantada no pé de uma montanha. E eu tinha muita vontade. Eu estive na Áustria, fui em todo lugar. Procurei esse lugar, por todo lugar. Eu tive a 2, 3 quilômetros do lugar e não encontrei. E por uma questão de tempo, de viagem, eu não tive oportunidade de lá e vim embora para cá. E fiquei com aquilo na cabeça. Rapaz, eu tenho que ver este lugar. Hoje, com esses processos que nós temos aqui, né, de mundo todo na sua mão, eu pego aqui o meu celular, eu mostro o local, eu vou a pé sem precisar de ninguém, eu vou bater lá hoje em dia. Sabe? Eu sei do jeito, eu não preciso de guia, não preciso de ninguém. Eu chegando hoje na Áustria, eu vou para esse lugar, na montanha, sabendo todos os detalhezinhos que eu estudei e vi na internet, tudo direitinho. E eu tenho essa vontade, porque eu acho uma montanha... Eu estive lá, a montanha, eu vi a montanha, mas não do local, do pé da montanha, onde foi feita a cena. E onde foi feita a cena é o local mais bonito, e eu tenho vontade ainda de ir lá.
vai ser um sonho que eu pretendo realizar, se Deus permitir, ainda se bem que o euro está caro, rapaz. Vai sim, já realizou tantos sonhos, esse daí também vai conseguir realizar, com certeza. Então, agradecemos mais uma vez pela sua presença no nosso programa, tá certo? Muito obrigado. Orlando! Isso. Orlando, agradeço esse convite que vocês me fizeram para estar aqui. Um prazer muito grande. Eu gosto de falar das coisas do passado, da minha vida, que puder de dar de informação para a pessoa que está começando, porque eu me vejo muitas vezes como comecei, né? As angústias, os medos, aquilo que é assim, sem você saber o que vai dali para frente. Quando eu ingressei, sem nenhuma formação, meu Deus, como é isso aqui? Aí quando eu vejo uma pessoa começando, eu faço questão de transmitir alguma coisa, como as pessoas de antigamente me transmitiram e foram me preparando, não de uma maneira formal, como tem os cursos, mas de uma forma aleatória, e ali a gente vai somando. Então é isso que me faz feliz, estar aqui com os jovens como vocês, né, vendo no semblante de cada um a esperança de uma realização, e que acontece. Como acontece? Acontece se vocês, além da aplicação do conhecimento acadêmico, da formação acadêmica, entender que há as dificuldades, as adversidades, mas o sentimento de amor, na hora em que abraçar a profissão, vence. Pode até demorar, demora um pouquinho, às vezes vem uma desilusão, mas você continua e as coisas vão acontecendo. Como eu tenho certeza que vão acontecer com vocês todos que estão aqui. Amém. Terminamos por aqui a nossa conversa do Lead da Memória, do Newslink TV. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.